Vamos lá, minha gente. Como já dizia um amigo meu aqui do edifício Maciel, aqui, conhecido como Zero, José Roberto, grande abraço para ele. Hello, my friend. Tá sofisticando. Esse Zé é um cara muito, muito bacana, um cara que eu conheci e é formado pelo Vale Síndico. Opa, isso é bom. Isso é bom. Agora ele tá só no sítio dele, só curtindo lá, limpando a piscina. Estressou de condomínio? Eu acho que se estressou. Mas ele sempre está acompanhando a gente aqui, sempre está assistindo os vídeos. Um abraço para você, meu amigo. José Júlio Pereira. Senhor Jaime. Ô, José Júlio, ó, Zé. É isso aí, Zé Júlio, JJ. JJ de Jaime Júlio. Jaime Júlio. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem carro elétrico? Ou tem vontade de ter? Eu tenho medo de ter carro elétrico. Eu moro em condomínio, meu. Não vão me deixar carregar, vou ficar com o carro descarregado. Ai, caramba. Mas eu tenho um monte de... Não, eu o seu próximo carro não será um carro, ou pelo menos híbrido? Então, você sabe que eu estou aqui curioso. A gente conversou lá com o Evandro, né? Que no episódio 1 fizemos uma discussão bastante técnica e hoje temos aí uma novidade. Mas eu confesso para você que eu tenho um dilema. Eu já conversei com a minha esposa várias vezes. Ela queria. Carro elétrico é muito bom, um monte de coisa. Mas e no condomínio? Dá para ter? Né? Qualquer condomínio. Mas isso aí quem vai responder é o nosso convidado, né? Ah, é verdade. Trouxe o Evandro de volta? Não, trouxe um amigo, né? Eu não sabia que... Esse eu posso sim chamar de colega, né? Porque advogado chama o outro de colega, né? Entendeu? Mas ele, além de ele ser advogado, ele é da administração. Ele tem um administrador assim como eu. Isso. Né? Só que ele também é advogado. Isso. Entendeu? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Esse é o defeito dele. É um defeito, né? Então aqui a gente está hoje aqui com o Dr. Renato Salles. Fala um pouquinho Bem-vindo. De você, meu amigo. Bom, nós estamos aí no mercado já há mais de 30 anos, né? Sou administrador condominial. Também sou advogado especializado em direito imobiliário, em direito do trabalho, em direito civil. Em 3 especializações. Também sou aí com a que me antecedeu no podcast anterior, a doutora Suzy. Nós estamos aí lançando agora o terceiro livro, As Novas Vozes de Direito Condominial. Na outra você veio aqui, né? Isso, vamos de novo fazer o lançamento aqui no Vale Síndico novamente. E a minha intenção aqui nesta tarde, né? É trazer esta análise, tanto técnica como administrativa, principalmente nessa questão do carro elétrico. Né? Aí que muita gente talvez está no afoito aí de colocar os carregadores por segurança, para atender a necessidade dos condôminos, mas eu tomaria cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, iniciando, Júlio, iniciando nosso tema. Você sabe que o carro elétrico não é uma novidade, exatamente uma novidade. É a terceira ou quarta vez que já estão tentando implementar isso no Brasil. Né? Das outras vezes, eles foram e acabou... Lembra do Gurgel? Lembro. Então, que a Volkswagen foi lá e comprou? Lembro. Era um projeto parecido. Parecido, mas já são algumas tentativas e não tiveram sucesso. Você acha que dessa vez vai? Eu acredito que sim, porque a tecnologia, pelo que eu tenho lido, estudado e ouvido, a tecnologia mudou muito e também a reserva, né, do combustível fóssil, ela é finita, ela não se renova, não irá se renovar, porque nós estamos degradando, né? Sim. Então, há de se pensar em algumas alternativas e, pelo que eu estou vendo, esta é a alternativa mais viável e menos poluente. Embora se ela é segura ou não, só o tempo dirá, né? Porque a grande questão hoje é que se pergunta qual é o mais perigoso, combustão, elétrico ou gás. É a briga. É difícil então, você calcular pela quantidade de pela carro. quantidade. É igual, por exemplo, tá tendo muito acidente de avião, mas o que é mais perigoso, andar de avião ou andar de carro? Então você vai pelas estatísticas, né? Então, eu creio que é uma tendência irreversível, né? Diante dessa irreversibilidade, nós precisamos analisar a parte da questão de segurança. Os condomínios não estavam preparados para isso, o mercado não estava preparado para isso e ele surgiu. Estava vindo e veio, eu creio que veio para ficar, né?
Então você acha que o grande problema do carro elétrico hoje é o carregamento? Para mim é a questão da segurança do que pode surgir como obrigação de segurança para que seja reconhecida como válida aquela estação ou aquele banco de carregamento do carro elétrico. Mas tem alguma norma técnica, lei, alguma coisa que a gente deve seguir para seguir essa instalação? Começando nessa questão, né? Aí o síndico irá levantar essa questão. Tem alguma norma técnica ou lei que eu preciso seguir? A resposta técnica é não. Porque NBR você segue se você quiser. A NBR, você como advogado falando, ela não é uma lei. Não é uma lei, mas só que lá em juízo vale muito. Isso, vale muito. É uma norma técnica que você precisa seguir para que aquela sua instalação seja válida. Uhum. E aí que surge o problema. Eu quero lembrar aqui aos senhores que na década de 80 nós tínhamos alguns problemas em São Paulo em incêndio em condomínios. Um dos últimos que eu lembro que ocasionou o que eu vou falar agora, para fundamentar o que tenho a expressar nessa questão, foi o Baronesa de Arari, um prédio na Avenida Paulista, onde residia o Pedrinho Mata, que é aquele pianista. Sim, eu lembro dele. Naquela época existia um problema na questão da porta corta-fogo, se era de 60, de 90, a altura do corrimão, se era de 1,20 m a 1,40 m. A prefeitura falava uma coisa, o corpo de bombeiro falava outra. E ficava essa discussão. Até que o corpo de bombeiro soltou uma norma técnica e disse o seguinte: é assim que tem que ser. A porta corta-incêndio é de tal espessura, tem que suportar tantos tempos de fogo, tem que tirar as lixeiras dos andares que ficavam lá, atrapalhando. Não pode ter mais. Uhum. Tem que fechar aquele buraco que você jogava o lixo lá de cima do andar e caía lá embaixo, não pode ter mais. E o corrimão tem que ser dessa forma. Se não fizer isso, não renova o AVCB do condomínio. Se não renova o AVCB do condomínio, hipoteticamente você tem problema com o seguro. O que manda, então, você seguir a norma da prefeitura, a NBR ou a determinação do corpo de bombeiro? Ficou valendo o corpo de bombeiro. Então, hoje você tem a norma técnica 17019, que ela vai dizer lá para você que para que esta instalação seja válida, ela precisa ter os padrões padrão de segurança reconhecido, que eles já estão determinando. Proteção contra incêndio com extintor ABC, que é para combater incêndio elétrico e plástico. A estação tem que estar a 5 metros da parede existente e resistente ao fogo. Quarto, tem que estar no subsolo com chuveiro automático, o famoso sprinkler. Ventilação mecânica e profissionais qualificados para combater. Porque o grande problema do carro elétrico no início do incêndio é o início dele. Pelo que tudo eu vi, e eu vi, se você conseguir combater o início do fogo em até 1 minuto, no máximo 2, você consegue debelar as chamas. Depois disso, não consegue debelar a chama. Por mais que você aplique produtos ou água, você só reduz, mas... Você reduz, mas o cheiro que vai ser exalado impossibilita você trabalhar naquele ponto e haverá uma demora da combustão nessa questão. Então, nenhum prédio tem esta preparação. Não tem, por exemplo, para você fazer uma brigada de incêndio, você tem que hoje fazer uma festa. Porque ninguém quer participar quando você vai renovar o AVCB, a brigada de incêndio no condomínio. Qual de nós quer comparecer? Mas dentro dessa ótica, se você... mas nem, por exemplo, onde tem carregadores, são shoppings, por exemplo, eles têm essa... Então, porque é o seguinte, a norma técnica está dizendo isso. A lei 13755 de 2018 vai dizer que você não pode proibir, o condomínio não pode proibir a instalação dos carregadores. Desde que sigam as normas de segurança e não comprometa a estrutura do prédio. Aí vem a lei 17336 de 2020 de São Paulo, fala que os condomínios terão que ter a infraestrutura necessária. E qual é essa infraestrutura necessária? Aí vem o corpo de bombeiro. Por isso que eu comecei lá com a história do Venturelli, do Contru 5. Eles lançaram uma portaria, que é uma consulta pública, e aí deixou todos de cabelo em pé. Porque essa consulta pública 001-800-2024, desde abril do ano passado, ela está sendo discutida. Já teve até audiência pública na Câmara. Porque eles estão pedindo
Vamos dizer, a grosso modo, tudo isso que a NBR pede, amuramento. A vaga tem que ter um amuramento e um espaço de 5 metros. O splink colocado em cima. espaço de 5 metros. Para condicionar o carro. É impossível 2,20 metros, 2,40 metros. Todas as vagas praticamente fechadas. Fechada. Mais o splink. Murado. E uma parede entre elas. O fio que alimenta tem que ter um disjuntor de segurança no local, um local distante para que também consiga acionar, e um outro, caso esse ponto esteja com chamas, também poder desligar, quer dizer, são 3 pontos. E uma pessoa credenciada para fazer toda essa instalação. E aí que começa o problema. Só que aí o bombeiro ainda não editou essa norma. As construtoras, incorporadoras, gestores e síndicos estão todos discutindo essa questão. Por quê? Praticamente isso inviabiliza. Não, nem faz. Nenhum tem, eu duvido muito que não tem. Nós assistimos na televisão uma empresa em Santo André que informa que as vagas de garagens já estão prontas para carro elétrico. Estão prontas para carro elétrico, mas não estão dentro da norma. Ninguém está. Pronto não quer dizer conforme. Então, o meu receio é o seguinte: quando houve esses problemas de incêndio que o Corpo de Bombeiros soltou a norma, todos os prédios tiveram que se adequar ao que o bombeiro disse, não o que a lei da prefeitura dizia. Porque se eu não aceitar e a norma foi editada da forma que está, eu não vou ter a renovação do meu AVS, o comercial, e nem do meu AVCB, do residencial. Agora o seguinte, outro ponto que eu chamo a atenção. Se eles editam a norma passa, eu vou ter um problema de segurança caracterizado. Porque se eu tenho que colocar um carro elétrico, eu tenho que amurar, colocar sprinkler, ter a brigada de incêndio que funciona, ligação padrão, vai aumentar o prêmio do meu seguro? Sem dúvida, né? E se aumenta o prêmio do meu seguro, como que eu, condomínio que não tem um carro elétrico, vou pagar por isso? Por que eu tenho que pagar por isso? Agora, a pergunta que eu faço é, diante de todo isso que está sendo colocado, o seguro vai querer cobrir isso? Vai ter que cobrir, porque se o risco aumenta... Sim, mas ele... Porque ultimamente os seguros, na verdade, eles estão deixando muitas coberturas de lado. Sim, mas aqui é um risco de incêndio. Então, mas teoricamente ele pode chegar e não cobrir. Eu creio que não, ele vai aumentar o prêmio porque o risco dele aumentou. Porque o seguro esse ano disparou, né? Sim. Para condomínio não é mais aquela coisa barata. Hoje você tem o seguro normal e se você tiver em rota de alagamento ou de circulação de avião, você tem que fazer o seguro cobertura ampla. O cobertura ampla já é o dobro geralmente é o dobro do valor normal. Porque o risco de dano é maior, ou por alagamento ou por queda de aeronave. Agora, se surge isso, na minha visão de administrador, eu verifico o seguinte: há um aumento. Normal. Não quer dizer que o carro elétrico é mais perigoso. Vai haver um aumento. Porque se esse problema de combater o incêndio, se eu não for efetivo no início do incêndio, que ele pode começar do nada. Então, os outros carros que estão em volta, a estrutura do prédio, aguentar aquela chama, aquela combustão, pode abalar a estrutura do prédio. Claro que sim. Então, eu vejo que se essa norma for editada, nós vamos ter este impacto. Primeiro, o impacto de como será a natureza dessas vagas, como acertar este espaço, se você não tem espaço comum para fazer isso, você vai ter que talvez criar, e se você não tiver área computável para isso, que é terreno, não tiver terreno para poder construir essas vagas, você vai ter que dar um jeito, ou se não der, aí é o problema que você perguntou, eu, condomínio, comprei um carro, agora não vou poder carregar? E se aumentar o prêmio do seguro? Então, essa questão, a Assembleia que vai decidir. Mas existe um estudo para fazer uma comparação, né, Júlio, por exemplo, do carro a combustão, do risco que ele tem também de incendiar dentro de uma garagem com o carro elétrico, para fazer uma comparação? Então, por incrível que possa parecer. Você não abastece o carro, o momento de abastecer é o momento de maior risco. Você não abastece o carro de combustão lá dentro do condomínio. Se você pusesse gasolina lá, com certeza teria uma discussão similar. O que eu vi dos engenheiros, respeitando, aqui estamos na presença de um, análise feita quantitativamente e tudo que se viu, o resultado que se tem chegado no mercado é que o carro elétrico é mais seguro.
Se eu comparar a combustão... O abastecimento e o ou gás, o rodar? Não, o de abastecimento? de incêndio. Então, o que eles estão analisando? A combustão, o a gás e o elétrico seria mais seguro, porque ele tem mecanismos de seguranças mais eficazes do que a combustão, que não tem quase nenhum. Hoje, o carro a combustão, os senhores sabem, quem tem carro novo não tem mais extintor. Se o seu carro tiver algum problema dano elétrico, você não tem como apagar esse fogo. Você fica olhando o carro queimar e... Ele vai torrar. Vai torrar, porque ele já vem sem extintor. E quantas vezes você já viu que a mangueira lá, estoura a mangueira e pega fogo lá no motor, ou cai no escapamento e começa a chama. A gás, o problema, tanto é que no abastecimento, como ele também dá algum problema lá no cilindro, ele explodir dentro da garagem. Normal. O elétrico teria esse dispositivo, mas também tem um risco. Então, no balizamento do pessoal de engenharia, eles entendem que o elétrico é mais seguro. Só que o risco do a gás e da combustão já está no prêmio do seguro. Não aumenta nada. No elétrico, eu estou verificando, na minha análise, que vai haver problemas. Eu já consultei empresas de seguradora, principalmente dono, e eles ainda não têm, estão aguardando uma posição, estão aguardando isso para sentar junto à SUSEP para fazer essa mensuração. Justamente porque eles não têm estudo, né? Não tem estudo. Eles não têm dados, né, de 2, 3 anos para eles saberem quantos acidentes houveram em garagem de condomínio. Mas mas o problema é que eles não vão esperar isso. Eles vão analisar o que a norma vai determinar. Se determinar amuramento de sprinkler, então o risco é grande. Porque o seu a combustão, o seu a gás não precisa nem de amuramento nem sprinkler. Mas isso não foi também porque não vou falar excesso... Sprinkler de água, não. Sprinkler de pó. De água. De água em cima da energia elétrica. Pelo que eu entendi, Não, mas em cima do carro, para não deixar que a bateria, né, propague aquela chama. Ele vai colocar, acho que 1 ou 2. Assim, pelo que eu vi no desenho, né, do que eu olhei na norma técnica. Então tem. Esse é um ponto que eu estou um pouco preocupado. Eu fico preocupado. Então, os síndicos me perguntam, faço? Eu falei, não, vamos aguardar. Só que o negócio também não sai. Já faz quase um ano e não... Imagina, a pessoa chega... Né? Mas esse que é o problema. A pessoa chega e compra um carro elétrico. Comprei. Sim. Agora, eu preciso achar uma tomada... Tem. Preciso achar uma tomada lá no prédio. Mas, putz, não pensei nisso. Tá, o cara pode abastecer no estacionamento que está adaptado. Sim. O escritório está adaptado, mas em casa, que é aquele período que ele chega em casa, não tem. Sim. Porque hoje, se ele for instalar, ele vai ter que puxar isso de algum lugar. Mas no escritório também é um ambiente fechado, como no condomínio. Mas o escritório é grana, né? Porque o cara, quando compra um carro elétrico, um dos argumentos que eles usam é a questão da economia. Então, quando o cara mora em casa, Jaime, assim, que eu tenho de amigo que tem carro elétrico, é tudo em casa. Mas condomínio, eu ainda confesso para você que você me fez uma pergunta se eu ia comprar. Eu falei, eu moro em condomínio, meu prédio é antigo. Então, óbvio que eu tenho que pensar direito, tenho que fazer um projeto com engenharia e principalmente a questão da aprovação. Você imagina, eu faço e depois estou linchado no prédio porque eu subi o seguro do prédio inteiro. Aí vai ser as assembleias que vão ser problemáticas, porque você está onerando o meu custo de condomínio por causa do seu carro. Uma necessidade sua. Então pode ser você que pague o seguro do prédio inteiro, né? Aí é complicado, né? Por exemplo, antigamente, quando você tinha manobristas, era um grande problema a discussão em condomínio. Manobrista do próprio prédio. Porque o seguro, você teria que... hoje, né? Você tinha que fazer de 1% do valor de todos os carros. Para que o seguro fizesse a cobertura. Só que 1% de quem tem... Hoje é uma Land Rover. E o que tem um carro popular, como é que faz? Até é normal. Né? Mas dentro desse... É óbvio que a energia elétrica vai ter um equipamento que vai calcular quanto que ele gastou. Sim, como se fosse medidor individual de água. Essa parte de individualização é tranquilo. Mas só que a instalação disso aí, que se o prédio for fazer, todo mundo vai pagar ou é só o cara? Como é que funciona? Então, hoje eu já vi reportagem, acho que é uma das fabricantes, ela mesma está instalando porque já percebeu que os condomínios estão criando caso. Então ela está dando para o condomínio que compra um carro elétrico, ela faz a instalação de acordo com a norma técnica, tudo direitinho e coloca lá. Não, mas qual a norma técnica? Não é a do bombeiro. Não, essa norma técnica é 17.919. Então ela coloca mas lá a parte elétrica, mesmo de fio, que vai no disjuntor, vai na caixa. E aí o que é engraçado, já. A vaga é indeterminada.
Não, a vaga não é indeterminada, a maior parte não é indeterminada, sujeita a sorteio a cada 2 anos ou 1 ano. Você faz aquele famoso rodízio. A Em maioria. alguns casos. Então você tem a Hoje vaga. ele não tá afim de parar, hoje não. não tá afim, ele tá caindo. Ele tá desmaiando. O meu tem vaga, o meu tem vaga lá, como é que faz? Ele não tem nem carro. Esse Então você tem a vaga automóvel. 19 lá. Você vai usar a vaga 19 por 2 anos. E o seu carro é elétrico. Então instalamos lá o banco de recarga. Daqui 2 anos, como que eu faço com isso? O que eu fico pensando em condomínio, você tem razão, mas o que eu fico pensando em condomínio é que se isso virar uma tendência, e que se depois Não, já 70% for carros elétricos. Eu Não, já tenho virou uma- uma tendência. Já virou eu uma tenho uma tendência. ideia que é o seguinte, Jaime. Esse é o ponto, assim. O condomínio tem que achar um jeito de comprar 1 ou 2 vagas de alguém, adaptar e pagar por uso. E aí coloca lá e monetiza. E fala, tá aqui, ó. Quem quiser. Tá, Júlio, Então, mas mas quando então, tem meia esse é o dúzia de problema, carro, então. tudo bem, mas quando você chega lá tem 80 carros lá elétricos. Então, eu vi aí, essa conversa aí. eu acho que tem que resolver eu vi aos essa, poucos, vi essa né? conversa. Quem me falou, eu acho que foi o presidente da Volvo, dá o nome aqui. Ele falando sobre isso. Eles que estão fazendo isso. Ele falou, olha, porque a pergunta foi, o condômino quer chegar, parar o carro e deixar lá carregando e vai embora. Isso. Só que o carro carrega, parece, em 2 horas. Na carga, tem um tipo de depende. carga. Tem um tipo de carro lá, 2 horas, por exemplo. Que seja Depois de 4, 2 horas, ele não vai lá e tira o carro, ele deixa o carro lá. continua pagando. Então, aí o que É como estacionamento. essa montadora fez? Ah, você quer parar lá na loja de fast food e colocar seu carro no mercado lá para carregar? Você sabe que é 2 horas? Só que depois de 2 horas, você deveria ter tirado o carro de lá e não tira. Você impede que outra pessoa use. Paga. Então você vai continuar com o carro lá depois do momento. Então agora eu vou cobrar a hora dobrada ou triplicada. Como se fosse uma multa. Porque você deixou o carro além do tempo. Esse é o problema do condomínio. Porque carregou, vai lá e desce, tira o carro porque o outro vai entrar. Porque senão o cara chega lá e quer deixar o carro lá ligado, só vai tirar no outro dia. Aí você tem 2 vagas para 6 ou 8 carros. Mas você sabe como é que é condomínio, né? Tem esse controle, Então, vai ter que ter. né? Vai ter que ter. Esse Então, controle quer dizer, mais alguma coisa, mais um item pra gente colocar no regulamento interno. Não. Porque aí vai ter que multar, vai ter que analisar, tocar um alarme. Ô, fulano, desce, tira seu carro que já carregou. O fulano, já tem, vamos dizer aqui, um controle como você tem a locação de salão de festa, vai ter que ter controle de locação para carregamento de carro elétrico. Mas qual carro é totalmente elétrico no Brasil? Tem o Dolph, né? O Dolph parece que é O totalmente Dolph é elétrico. totalmente Parece que tem elétrico um ou ele é Dolph híbrido? elétrico. Tem um que eu acho que é A o Dolph, né? maioria é híbrido. Tem elétrico, tem híbrido, né? Porque tem um que você... põe Totalmente gasolina, elétrico, né? Ele não precisa carregar, Ele porque precisa carregar, esse é o ele híbrido. mesmo Mas, faz a carga mas o dele. totalmente elétrico tem aqueles pequenos, são uma boa parte, tem vários são elétricos. Mas vamos lá. O que Então vamos voltar à vaga. Então, aí, por exemplo, eu tenho essa vaga 19. Aí no sorteio daqui 2 anos, eu caio na vaga 25. Só que a minha instalação está na 19. Ah, não. Eu tenho que ser sorteado na vaga 19. Não. Então eu estou determinando vaga agora. A vaga indeterminada virou determinada. Então, mas Virou- daí vai ser na convenção, que se o cara... Daí vai ter que ter algum tipo na convenção dizendo que se o cara tiver já carro elétrico e já tiver instalado, que aí fica fixo, porque Mas senão- então, ou ele sorteia entre quem tem, olha né? o que sobra para nós. Eu tenho obrigação de 2% de vaga PCD. Tem que ter. Tem. Aí eu já estou me adequando também mais um pouco para atender as pessoas idosas. Sim. Estou também me adequando mais um pouco para atender as pessoas em gravidez e autismo, aquelas outras comorbidades que existem que carecem de atenção. Uhum. E agora eu vou ter mais uma. Vai sobrar o quê? De vagas para serem sorteadas as pessoas comuns. Daqui a pouco não vai ter carro carregado. Entendeu? Não, mas carro não vai ter preferência, né? Porque não faz Não, sentido. mas eu tenho essas pessoas que eu assinalei, são pessoas que têm direito à preferência de vagas. Ah, tá. De local mais aproximado do elevador, de vaga. Agora eu vou ter mais uma vaga preferencial para ter que administrar. Ou mais 5 pessoas. Antes de fazer o sorteio, eu preciso de separar essas vagas para depois Por isso o que vai eu lá, sou a então. favor. Por isso que eu sou a favor de pôr isso na mão da iniciativa privada. Não, sério. Das coisas que eu tô vendo, vou explicar isso para você. Quando eu comecei a mexer com portaria remota, eu vi na questão de segurança, informação para tomar decisão, um monte de coisa, valorização do condomínio.
Mas quando eu cheguei à conclusão de que a portaria remota é a melhor chance que você tem de monetizar os ativos do condomínio de uma forma controlada. Então, por exemplo, existe já, eu falei com um amigo hoje de manhã, um síndico excelente, que está negociando com uma empresa famosa de gestão de condomínios para monetizar o estacionamento do condomínio, as vagas do condomínio. Isso é para qualquer condomínio? Não. Mas condomínios em regiões onde a grande maioria não tem vaga, o cara pode disponibilizar no pool de vagas do condomínio para ser alugada por uso. Segundo, e eu acredito muito nisso. Então, a solução, para mim, está a partir do momento, vai ser um caminho para o cara se abrir e falar o seguinte, ó, você vai pagar para usar o estacionamento. Ah, mas é meu. Sim, é seu, mas você está pagando para abastecer o seu carro. Então, você vai ajudar a monetizar o ativo do condomínio. Como você vai fazer um dia, como foi o mercadinho, como foi a antena coletiva, tudo isso vai ajudar a pagar o condomínio. Então, não é que o condomínio vai terceirizar, vamos dizer assim, botar uma empresa para gerir à toa. Ele vai pegar uma empresa que vai extrair valor daquilo e ajudar a diminuir a taxa condominial. No momento que ele faz isso, e óbvio que o controle de quem entra ou não sai é muito importante na vaga, por isso que tem que ter segurança, para o cara não subir para cima, subir no prédio, etc. Tal, mas existe uma possibilidade grande de se terceirizar toda a área de estacionamento do condomínio e resolver algumas questões. Desde que não seja escriturada, né? Porque mesmo O Airbnb está isso. Você pode comprar um prédio inteiro, colocar para disponibilizar Airbnb e o cara te cobra um percentual para controlar. Não sei, mas ele tem seguro. Mas se for escriturada, por exemplo, a escriturada não vai ter jeito que é direito de propriedade. Não, mas você voluntariamente a área comum, o problema dele é que a área comum você vai, uma pessoa tem direito ao uso de uma vaga. Você está falando das vagas que das vagas indeterminadas, que é a área comum. A área comum. Seriam vagas de visitantes, esse tipo de coisa. Você vai ter que ter um quórum muito específico em assembleia para aprovar um negócio desse, né? Eu não sei se 2/3 resolveria isso aí. Talvez eu acho que seria 100%, né? Porque se eu tenho direito à vaga... Não é 100%, é 80%. Não, você muda a destinação. Porque você está mudando a destinação. Porque você está criando aquela área comum, agora passa a ser uma área remunerada, né? Como se fosse uma área... um espaço, como se fosse uma mercadoria. Mudando a destinação, é complicado. Não, a ideia é muito boa, porque você resolveria, porque é o que ele está falando aqui, a vaga determinada, por exemplo. Agora vamos sair do condômino de indeterminado e vamos para o condômino que é vaga determinada. Eu tenho um espaço ali. Esse espaço é meu. Voluntário. Não, falando para instalar o banco. Esse espaço aqui é meu. Tá ninguém pode mexer, porque no fundo é meu depósito. Né? Então eu vou colocar meu carro aqui, vou colocar o banco com a pastor na minha conta e ninguém tem nada a ver com isso. Calma. Depende. A vaga é sua, mas é de uso determinado, mas num espaço que é comum. É como se fosse uma famosa sacada, né? A sacada é minha, por que você diz que tem que manter a uniformidade da cor? Ela é sua, mas a natureza dela é comum. É de uso particular, mas de natureza comum. Isso engana muito. Então engana muita confusão. Por exemplo, a minha vaga determinada, você não pode fazer o que você quiser. Porque se causar problema de segurança, sossego e insalubridade, está afetando o outro condomínio. É que o pessoal acha que a vaga de estacionamento é privativo, mas realmente está dentro da área comum. Está dentro da área comum, porque ele vai entrar pela área, quando vai vir voando como o Jetson aí, então, para lá, né? Então, por enquanto. Por enquanto, né? Não dá, mas já tem o carro que voa também. É fabricado aqui em São José, inclusive. É verdade. O protótipo é aqui de São José. Eu acho lindo, só que será que já tem regulamentação? Daqui a pouco tem 2.000 carros voando por aí, batendo um no outro. Não, acho que só tá o protótipo por enquanto. Rapaz, quem tiver dinheiro para comprar um carro desse, ele tá bonito no pedaço. Tá morto, porque... Duvido que seja barato isso aí. Mas não é só isso. Então, se o cara for ruim de passar mal, vai ser carta comum ou vai ser brevet? Exatamente. Não tem o que fazer, né? Então, veja, gente, essa questão hoje está muito incipiente. Então, não existe uma
uma lei que você possa seguir. Existe somente uma norma técnica que dá as diretrizes mais seguras de como se efetuar a instalação. E existe uma portaria do Corpo de Bombeiro que essa sim. Esse é São Paulo ou Brasil? Geralmente o CONTRU, quando ele lança o Corpo de Bombeiro, o Brasil segue. Né, como foi a norma de incêndio, né? De brigada de incêndio, de recarga de extintores, da impactação de mangueiras, tudo foi determinado. Começou pelo CONTRU 5, na época, o senhor Venturelli, né? Você lembra aí que era o que dirigia lá. Então, deve seguir. E eu creio que, como houve alguns problemas, deve vir alguma coisa pesada, porque senão as incorporadoras não estavam pipocando aí, tentando conversar com o governo. Eu sinceramente acho que vai vir um negócio pelo teto. Eu também acho. Vai ser um negócio móvel do teto, que você vai arrastar e levar até através de trilhos, mas tem que ter alguma solução técnica. O problema é que você não tem instalação hidráulica para instalar sprinkler. Por sprinkler, você tem que ter uma bomba especial, né? Uma válvula lá para ele poder ficar ligado, um painel, tudo. O sprinkler já é uma coisa diferente. Já é um negócio diferente. Eu acho difícil ter essa questão do sprinkler. Eu acredito mais na questão... Porque tem alguns condomínios, por exemplo, de alarme. Que a vaga é aberta, né? Não, se for aberta, o problema é que... Se for horizontal, é tranquilo. Horizontal, porque o cheiro, parece que o cheiro nunca senti, nunca vi. Da bateria queimando, diz que é forte, né? Do lixo, né? Ou tem cheiro. Aquelas abrigo desmontável que eles chamam isso. Tem uma cortina, vi também um caso que eu acho que você está falando, né? Que é uma cortina que fica, a hora que ela percebe que está pegando fogo, ela cai e abafa. Tira o ar. Pode ser também. Nessas vagas que são determinadas aí, o partido privativa, que eles consideram, privativa com uso com característica de comum. De comum, Você acha que para ele instalar, ele vai ter que ter uma autorização por uma assembleia, né? Todos os casos, pelo menos o síndico tem que estar ciente do risco, deixar isso evidente em assembleia, que o condomínio, acho que não pode proibir, mas tem que evidenciar o risco que estão correndo. Se houver o risco, o condomínio tem duas alternativas: ou desinstala o banco, ou se adequa à norma, às suas custas, e se houver aumento de custo ordinário, ele também assume isso. Como assim, banco? Desculpa, eu não entendi. O cara leva as baterias para lá? Ele instalou. Aí vem a norma técnica que diz que tem que ter toda essa... Então, mas se ele tiver que fechar, eu fico imaginando... Aí o que o condomínio falou, olha, não dá para você cobrir, não dá para sua vaga aumentar de tamanho, e não dá para instalar Quando ele colocar o próprio muro... Não dá. Ele vai diminuir o tamanho da vaga. Mas não é só o muro. A vaga tem que ter no mínimo 5 metros. Hoje os projetam um prédio que tem a vaga boa é 2,20 metros, 2,40 metros. Então, quer dizer, quase 2 vagas que ele vai ocupar. E não tem espaço para criar mais vagas, senão já tinham criado. Então, aí está o problema. Então, o síndico tem que deixar claro, condomínio, nós permitimos você instalar, mas se a norma técnica vier, você vai ter que voltar ao status quo antes. E aí é um problema seu, onde você vai carregar seu carro. Não vai mandar para o condomínio não tem nada a ver. O condomínio não vai ter que se adequar para atender o condomínio. Eu não vou ter que criar a área que é onde não existe para atender o condomínio. Não tem essa obrigação. Mesmo assim, com tudo, essas normas sendo cumpridas, até aprovada em assembleia, passando tudo, mesmo assim, como fica a responsabilidade do síndico? Então, o síndico ele responde por dolo ou por culpa. Dolo, vamos dizer assim, para não ser palavra jurídica, é o relaxo. Você responde. Por culpa é quando você toma todos os cuidados e mesmo assim há o fato danoso. Então você é culpado daquilo, mas você não responde por dano moral ou por indenizações além da reparação do que foi estragado. Quer dizer, o condomínio vai reparar. Por exemplo, eu tenho um carro do lado e pegou fogo. Então, se o seguro do prédio não cobrir esse dano que o meu carro sofreu, o condomínio vai ter que cobrir. Mas agora se ele vai para o dolo, por exemplo, se ele não levou para a assembleia, não chamou ninguém, então ele foi doloso, ele foi negligente, imprudente ou imperito. Então, além dele me ressarcir o carro, ele ainda pode ser condenado por dano moral, porque eu fiquei sem carro e ainda me indenizar todo esse certo, mas esse é o dono do carro ou é o síndico? O dono do carro. Não, mas aí o síndico que vai responder. Aí o síndico vai pedir para a assembleia para
dar o dinheiro para ele. Se a Assembleia negar e dizer, não, você foi negligente, o problema é seu. Porque você sabia da norma técnica, você sabia da lei que já existe, você sabia da portaria que está aí, porque todo a gente é sabedor, que foi publicado. Como é que você não sabia? Você não pode alegar desconhecimento. Então você não tomou o devido cuidado. O problema é seu, você vai responder por você mesmo. Mas esse escopo é Assembleia ou esse escopo é AGO? Não, tanto faz, a Assembleia, a AGO ou a AGE. Desculpa, a Assembleia não, você falou Assembleia, eu entendi. Assembleia. Conselho, o não, síndico Assembleia. tem que levar para a Assembleia. Isso, Tem que colocar um item específico Desculpa, lá, confundi. deliberação e aprovação da possibilidade de liberação de instalação de bancos para carregamento de carro elétrico. Um exemplo. Tem que ter o tópico lá, não pode ser em assuntos gerais. O condomínio tem que saber. Os condôminos têm que saber. Tem que constar em ata. O Cipó tá bêbado. Hoje ele não tá afim de carro Ele tá elétrico, bêbado, não. Eu vou resolver essa parada. Entendeu? Então, os condôminos têm que saber do risco, da possibilidade. E a Assembleia toma a decisão. Hoje, se eu tentar impedir, é capaz que o condômino consiga eliminar, autorizando a instalação. Isso eu já vi. Então consiga É eliminar. mesmo? O cara consegue eliminar? Consegue, Daí ele consegue eliminar, mas atualiza o juiz fala que tem que seguir a norma 1719, porque ainda não tem lei. Aí amanhã, e na decisão, geralmente fala norma técnica e leis de segurança que possam surgir. Então, na própria liminar, já está dizendo para ele, olha, se vier algo Hoje tá mais a superior, parte elétrica, eles não estão muito preocupados com esse negócio. essa história de sprint, essas coisas, não não. dá lá, não. Mas assim, agora, mesmo se o condomínio resolver fazer essa obra, Assume para si a responsabilidade. certo, mas e se esse custo ele vai repassar para cada morador que tem? Quando é pelo condomínio, não tem como não repassar, né? Vai entrar no ordinário ou no extraordinário. Ou, a não ser que o síndico faça uma assembleia, o pessoal fala, não, a gente não quer ratear isso aí, então, você quer instalar? Então, eu não tenho carro elétrico, porque tem que pagar o cara, né? Rateiem quem está instalando o carro elétrico. Isso aí tem aquele ponto, tá bom, e você não tem, não vai ter nunca, né? Porque eu que paguei. Então, na hora que o cara chegar a ter, então é bom se o condomínio já fazer tudo, né? É melhor o condomínio se antecipar e ter uma discussão dessa e ter um projeto. Eu faria isso, porque aí o síndico vai ter um projeto elétrico, vai ter um responsável técnico assinando e ele vai vistoriar as instalações e verificar que está tudo dentro de acordo. Então, no máximo, o condomínio vai responder por culpa. E não por dolo, não por o que aconteceu, não. Que contratou um engenheiro. Sempre culpa o condomínio, não tem jeito. O síndico sempre vai ser culpado. Não tem jeito. Dentro Doloso é o cara que não toma cuidado. Então tome todos os cuidados. Informe a Assembleia, leva para a Assembleia. Você vai só responder. Debate, aprove o projeto. O seu bem, a sua casa, o seu patrimônio não vai responder por esse dano. É o condomínio que vai responder. É aquela dureza que eu sempre falo. O cara tá ali com o patrimônio dele ali e às vezes tá por isenção, tá por alguma coisa. Sim, nós vimos falando isso na viagem. R$1.000, ele tem 1 milhão de apartamentos, recebe 2.000 de isenção, só que ele não avisou a esposa que foi eleito síndico de que o patrimônio que ela mora está em risco porque ele é o síndico do condomínio. Ninguém fala isso. É complicado. Mas engraçado, por que é uma pergunta fora do tema aqui, mas por que a esposa, quando é casada por comunhão, seja parcial ou total de bens, por que a esposa não tem que aprovar que o marido é síndico? Então, porque para vender tem a outorga uxória, né? Ele não pode vender sem a assinatura agora dela. O cara pode ser síndico e colocar o patrimônio. Então, devia ter também a outorga uxória para assumir. A mesma coisa quando o cara assumir. monta uma empresa, ele é casado, ele coloca lá casado e tal. Ela já foi. O bem já foi. Então, mas aí é uma questão jurídica interessante você falar isso, porque se acontecer algum problema com ele que realmente tem que ir o bem dele lá, esposa, peraí. Entendeu? Deixa eu ver que você tá provando aí. Deixa eu ver que você tá provando aí. Peraí, por causa de R$1.000 por si, emprego de síndico que não é uma boa, porque você vai botar o fugindo meu patrimônio. Fugindo um pouco do tema, né? Acidentes que ocorrem na área comum, salão, academia, escorregando na piscina. Condomínio, se o síndico não tem todos os cuidados... Se for provado às vezes a pessoa fica paraplégica. Então, mas em cima de uma cama, o que eu acho estranho é o seguinte, mas depois lá em juízo, se a esposa falar, mas o condomínio devia ser, antes de ser certificado, se os bens dele, ele podia disponibilizar 100% para isso, porque na verdade metade é meu, e aí? Não, mas aí se ele se habilitou ao cargo de síndico, ele sabe que esse ônus ele tem. Sim, mas o condomínio... A família não sabe, mas você não pode alegar isso, né? Senão, senhoras que têm marido síndico, olha o patrimônio. O patrimônio é melhor. Estou prestando atenção agora. Atenção. Direito de família. De síndicos e esposos de síndica.
Conversem com seus respectivos pares para entender os riscos e Ou vulnerabilidades. vai na Assembleia. Contratem o Carlos do Condorrisque para ajudar. Isso. Daí ele vai Seguro de indicar responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade civil. Aí contratem especialistas, viu, o simpático? Isso. Contratem especialistas para fazer um belo de um projeto para você não responder por dolo. Por dolo, isso. Porque, por dolo nem o seguro cobre, né? É o negligente, nem o Cobre seguro. não, negligência. A culpa é que o seguro cobre. Não, Porque, eu sei, mas é que eu estou falando porque tem que fechar Tem que ter um contrato, tem que ter um fechar um seguro, contrato, claro. porque ele Não, pode e tem ter. que ter manutenção, essas coisas. Tem, Só tem, assim, o porque- cara põe e daqui 5 anos ele olha. Imagina. Mesmo ele tem um Não. elevador com a manutenção com a empresa, o elevador acontece uma fatalidade. Então, mas né? esse é o tem ponto. que Por ter exemplo, a seguro. elevadora já tem claramente normas de manutenção Isso. obrigatória, etc. Carro elétrico ainda não tem, hein? Não tem, então. Precisa começar a ter. Vai precisar ter, entendeu? É, Então é um esse pepino. O tema carro é bom. elétrico hoje é complicado para condomínio. Por outro lado, o mercado é imparável. Então, se o síndico vai ter ficar esperando, não. Não, eu sempre falo, síndico, protagonista, síndico não pode ser passageiro do... Sim, você tem que estar na vanguarda. Síndico tem que ser protagonista. Muita gente fala assim, não, eu vou esperar mais um pouquinho. Você esperar mais um pouquinho, daqui a pouco você recebe 2, 3 liminares aí Sim. para colocar um carro elétrico, aí você vai brigar, vão fazer do jeito que tem que fazer e não é a estratégia melhor. É o síndico que vai, eu sempre falo, as pessoas têm que aprender a ir saciadas ao supermercado. Porque Sim. se você foi com fome ao supermercado, Você você gasta toma mais. decisão de tudo. Isso serve para tudo, inclusive... Cara, não sei não, porque eu vou no supermercado de qualquer jeito, eu compro bobeira, cara. Não, mas, Porque eu já fui. Não, mas você vai mesmo depois do eu tendo almoço e depois Mesmo da eu tendo sobremesa. saciado, eu vou, pô, mas esse salgadinho aqui tem que ter pra Tem hora que que ter eu lá, vou né? comer lá na hora lá, né? Não, mas você a chance é menor. É menor, Você tem uma visão claro de. que é. Você tem uma Até visão, a cor, né, que os caras fazem É para chamar atenção, né? pra chamar atenção. Mensagem subliminar. É. Você tem uma visão de mundo. Então você sabe muito bem. Eu acho que a norma já demorou já demais. O Corpo Bombeiro para editar a demorou. norma já demorou demais. Quando vai sair isso? Ninguém sabe. Mas ter um acidente com fatalidade em algum prédio, a norma vai sair no outro dia. Você tem uma visão de mundo. O Infelizmente. mundo não espera isso acontecer. Mas em Infelizmente, mercados aqui mais, no Pará, em mercados mais que nem o europeu, ou mesmo o asiático, o próprio mercado americano, e o carro elétrico já é uma realidade há mais tempo que aqui. Sim, mas Nunca não. aconteceu nada, será? Acidentes que eu vi acontecer foram Dentro 2 de na lá Ásia, tem, né? né? Não, Na Ásia. tem muito. Não, ali foi- foram outras coisas. Foram outras coisas. Né? Outras coisas. Mas a Ásia está mais avançada que a América, né, os Estados Unidos, não é? Que é em relação a essa questão de carro elétrico. Sim. Então aqui acho que tem que Somente avançar isso questão aí. de bateria, essa parte de recarga. Eles já estão chegando num tempo de carro que eles já estão para Mas substituir a bateria, né? mas- Não, então, já mudou a tecnologia. Eu vi que antigamente a bateria era 5 anos, agora já está para 35, 40 anos. Já mas Ah, eles sim. têm carro antigo, E é mais ainda, resistente, da né? época que era Não, desse. É? Está evoluindo de um jeito incrível. É incrível, é Agora, verdade. isso não elimina o risco. Sim. A gente estava falando dos carros elétricos, dos carros aéreos que estão vindo por aí. E aí eu falo, para mim, não tem problema nenhum. Eu confio mais na tecnologia que no ser humano. Porque se você falar para mim, esses carros aéreos vão ser pilotados por inteligência artificial, ufa, beleza. Agora, Mas quando é vão, cara, mas inteligência vão. natural, o cara dorme, Sim, o cara bebe. O erro humano, né? o erro humano. Humano, né? Então, a maior vulnerabilidade da tecnologia é O ser humano, né? Porque ser eu não humano faço que a manutenção tá ali. no carro. Esse precisa carro, fazer. esse carro que da virou. Embraer tem os dois modos, obviamente, de piloto condução. automático. Mas tem o piloto automático e é inteligência artificial. Claro. Sim. Entendeu? Isso os próximos carros agora. O seu carro deve ter já o. Que ele tem. Piloto automático? Tem. Piloto automático, eu também tem, entendeu? Agora a moda é carro estacionando Mas sozinho. antigamente era só aquele que você A moda é o carro estaciona sozinho. Você para lá, aperta o botão e vai girar. mas vai calculando, agora né? tem o adaptativo, que ele controla a velocidade de chegada do Isso. carro, freagem Ah, não, automática. sim. Entendeu? Tô Ele parado. só não põe para dirigir sozinho, porque naquele. Ainda, né? Ainda, mas quanto Mas tempo? é um caso.
Pouco, tá? Hoje você, Não, para daqui a dirigir um pouco- carro, você tem que fazer um curso antes. Não é nem mais ler o manual. Antigamente só ler o manual. Agora você tem que fazer um curso de... Eu não sei, não. Eu acho que... Não, tá. Sinceramente, Não é? acho que está muito simples até Simples, de é. dirigir. Antigamente, por exemplo, você tinha que aprender a pisar na embreagem, marcha e tal. É. Hoje é tudo automático. Tudo É automático, raro, Hoje, né? com uma criança de 3 Mas, anos, é capaz de... O problema é você identificar o que é o botão apertar, né? Pode ser. Mas. Falando nisso, e vamos falar em segurança de carro. Na sua opinião, aí, carro a combustão, carro a gás, carro elétrico, e qual que é o mais seguro aí? Então, como a gente tinha conversado já anteriormente, nos estudos, o carro elétrico está ganhando na questão de segurança. Tecnologias embarcadas e fatores. Inevitável. É inevitável. Ele está ganhando. O carro a combustão hoje vem sem extintor. Uma daquelas mangueirinhas que estoura e começa a pingar no seu escapamento que está quente, vai criar fogo. E criando fogo, você vai apagar como? Com a mangueirinha? Porque não tem mais extintor. Tá? Essas coisas são. O são carro a gás, o problema são as manutenções do cilindro. Eu já As tive carro a gás, instalações. sabia? Não. tem. Já, muito antigamente, tive carro a gás aí. Mas é econômico, tudo. Mas tem um monte de desvantagem, né? Sim, não Principalmente aquele treco enorme, né? Desgasta mais, desgasta muito. Desgasta, né? a O óleo mola é mais tem que ser caro, própria e tal. tudo mais. Mas dá uma economia boa. Só- Mas também ele perde muito em Potência, né? Potência e tal ali. Isso é Então, cada um deles tem as suas desvantagens. E é por isso que a engenharia, ou a engenharia automotiva, classifica o carro elétrico como mais seguro. Eu acho que A o tecnologia carro embarcada elétrico, é atual e os dispositivos de segurança que ele tem, ou que é disponibilizado nos carros mais simples elétricos, não tem nenhum desses outros dois. na sua opinião, o carro elétrico é mais urbano do que estrada? O carro elétrico, pelo que também se fala, eu que sou de São Paulo, ele seria mais vantajoso. Para aquele que é estradista, é o híbrido. Porque você não tem tantos pontos. Ele vai para combustível que vai render mais na estrada que o elétrico. Nós estamos falando aí uma quilometragem de rodada de 60 km por É um litro. absurdo, né? Não, uma Mas, motocicleta, hoje é um absurdo. uma mas motocicleta como uma minivan ou uma van que você está dirigindo. Né? Então, Você sabe que São José é pioneiro nessa história de ônibus elétrico. Aí você vê que então. a frota deles aqui. São Fala- José é fala vanguarda nisso, disso aí, viu, Júlio? o ônibus elétrico hoje está rodando para todo lado. né? Não, já tá. Já tá. Então, eu acho que é uma tendência que não tem, nós temos que sentar só para garantir a segurança das unidades, da área construída, dos condôminos, dos transeuntes e pronto. Ó, o simpático, Júlio, ele tá preocupadíssimo. E ele falou o seguinte, né? Que ele vai impedir a instalação de carregadores elétricos aí para atender as unidades lá. E aí? Então, qual fundamento ele tem para fazer isso? Ei, simpático, qual que é? Não Ele é o tem. síndico, ele manda. Não, o síndico só pode fazer. Tem dois. Ele é o aquilo síndico e o segundo é a Assembleia Soberana. Ele convence os amigos, tá. poucos dele, que vão, e Cara. eles decidem proibir o carro elétrico. Quando eu escuto Assembleia Soberana, Assembleia Assembleia Soberana, o que eu O Sim, simpático me falou aqui. É que soberana desde eu que falei, ela acho que ele tá errado. não infrinja o meu direito. Então é meu direito de ter carro elétrico. Você sabe que Se é uma ele está no lenda, mercado. né? O que o síndico pode fazer é aplicar a segurança. Só que a segurança ainda não existe. Então a Assembleia pode vedar desde que ele não siga hoje a norma técnica, a NBR 17019. Se ele seguir, não tem como vedar. Porque ele vai conseguir uma liminar judicial rapidamente. Mesmo com a Assembleia, com todo mundo, todos. Tem 50 apartamentos, 49 votou contra. Não tem, gente. Aí não tem, porque só existe uma norma técnica a ser seguida. Se o condômino seguir a norma técnica, não tem como você impedir. É direito dele ter o carro elétrico. É direito meu ter um carro. Eu sou PCD, é direito meu ter uma vaga especial. Ah, mas a lei diz que é só de 2%. Não interessa que é 2%. Eu tenho que adequar. É direito humano meu. Eu tenho que dar um jeito. Mas aí não dá para ir além. Agora, se isso criar uma onerosidade excessiva, aí sim o Cine vai poder. Aí o Cine vai poder. Não, eu não tenho como atender essa questão, porque tem prédio que. A norma do Corpo de Bombeiro diz que todo prédio tem que ter aquela câmara de segurança. Entre uma porta e outro. Tá bom? E tem prédio que não dá para instalar. Bom, então era isso, gente. Papo, isso? tá bom? E aí, Júlio? E aí estamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos lá.
500 mil visualizações. Nossa, nem acredito honra, nisso aí. né? Não acredito. É muito legal. E o carro elétrico É um tema... é um tema É um super tema atual, né? Um tema e atual. que vai da é juventude, imparável. né? Dessas pessoas que estão chegando os novos no Ah, condomínio, todos né? estão bem Os conscientes. jovens, tanto os nossos, os mais maduros, né? A geração que veio antes e a geração milênio, né? Como Geração portaria milênio vem. remota, você acha que carro elétrico não é... Atender. É a tendência, eu vou triciclo, né? Triciclo, aquelas patinetes elétricos, falar. bicicleta elétrica, carro É elétrico. quando, né? Hoje, É quando? Hoje. É quando? Agora, é importante também aquele recomendação que a gente sempre faz: não vá com fome ao supermercado. Síndico, protagonista, pelo amor de Deus, para de ficar teimando e vai estudar o assunto. Assim. Conversa com o especialista, viu, simpático? Não vale só dizer não, né, simpático? Você vai dizer não. Falar não, você chega lá para a sua assembleia, não, para os seus poucos Participantes? da Assembleia e valida uma lei, lei geral do síndico simpático. A partir de agora está determinado que não pode mais entrar carro elétrico. Você pega um advogado ali, ele acaba com você. E a Assembleia não é soberana perante a lei. É verdade, isso aí mesmo. A LEI. O que é LEI? Simpático pergunta. Porque você vai em Assembleia ou você pega um condomínio, o primeiro que eu falo, Assembleia é soberana. Depende, né? Depende, nada só. O que é soberano é o direito de propriedade, né? Que ele é soberano. O que é soberano é o que está na Carta Constitucional, direito Soberano de propriedade, é São Paulo, né? meu direito de ir e vir, né? Então eu não São posso. Paulo é soberano? Eu não posso vedar seu uso da propriedade. Isso está na Constituição. É uma cláusula pétrea. Renato, muito obrigado. Obrigado a vocês. O Jaime tem um compromisso, vai precisar sair correndo. Assembleia hoje, Jaime? Assembleia hoje, rapaz. Que delícia. Quando eu falo Assembleia, a gente já olha e fala, tem que ir, né? A nossa área, não, também faz bastante. A nossa área, o único ponto ruim é você trabalhar 8 horas e ficar mais 4, 5 horas reunido em uma reunião da Assembleia, né? É a parte ruim, mas também é a parte necessária onde a gente... Se a Assembleia vai tranquila, também tudo certo, né? Tem Assembleia tranquila, né? Assim. Às vezes tem Assembleia que tem 10 itens e ela dura 1 hora. De um item você fala, vai ser meia hora, demora 5 horas. No episódio 14, lá a doutora Suzy Paula estava falando exatamente disso. De educar o condômino, né? O morador, para que ele participe, né, e se engaje, não só nas questões de ESG, né, que ela falou, meio ambiente, social e governança, mas principalmente em direcionar o destino do seu bem, né, tão valioso. Sim, melhor e carro elétrico é uma tendência e precisa se antecipar. Caro síndico, simpático. César não falou muito. O César está refletindo. Está só refletindo ele sobre está assim, poxa, será que eu vou comprar um carro elétrico? O César está nessa. Aqui que não está aparecendo, mas tem até o Wilson aqui, né? O Wilson. Esse meu. Mas o Wilson era um coco, né? Ali é uma bola, né? Não, era bola, não era bola, né? Não. Do filme é o coco. Um grande abraço. Okay. E vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Temporada 3. E agora nós vamos. Pessoal, para quem não viu ainda, né? Temporada 1 técnica. Foi muito legal. Estamos encerrando a temporada 2 agora com todos os nossos especialistas jurídicos e com temas bastante atuais. E agora vamos para a temporada 3, onde a gente vai falar de gente e gestão. Não significa que não vai vir mais advogados aqui, né? Com certeza. A gestão tem que trazer advogado de direito trabalhista, que é um gargalo do condomínio. Nós trouxemos recentemente. Veio o doutor... Tiago Badaró. Conte comigo. Foi o Badaró? Foi o Badaró. Terceirização lícita e terceirização ilícita. Como é que fica? Nem fale. Olha a governança. Olha o melhor portaria digital. Não tem. Só que é remota. Remota. Não tem acidente de trabalho, não tem... Né? Não, mas eu vou te contar. Síndrome de Burnout. Só um comentáriozinho, que quando a empresa é muito pequenininha e existe a dedicação do operador de portaria remota com o condomínio, quando tem 3, 10 condomínios, é uma coisa. Então,
favoreçam as empresas que têm estratégias diversas. Sim. E quanto mais dispersa, melhor é, para não ter risco trabalhista também. E também a instalação da portaria. Você toma cuidado com isso, porque quando você vai renovar o AVCB, também tem impacto na portaria. Ah, tem. E muita gente não fala isso para o síndico. Tem, e tem que posicionar em área de passagem. Não alerta ele disso, ele vai lá e instala a portaria remota. Aí vem um bombeiro, mas não tem porteiro? Não. Pronto. A gente fala absolutamente tudo. Tem que mudar a cultura, procedimento, regramento do condomínio. Tudo isso o síndico tem que saber que... Treinamento, capacitação. A portaria remota não é o fim em si mesmo, é o começo de uma transformação condominial. E viabiliza uma série de investimentos, inclusive de adaptação do condomínio para o carro elétrico. Isso. Quer ter um carro elétrico? Coloca o portaria remota. Boa. Fazer um jabazinho, né? Daqui a pouco ele vai vender placa fotocell para fazer os carregadores não gastar energia. De repente, daqui a pouco ele tá pondo carregador também. Né? Quem sabe? Aí, ó, tá vendo? Tecnologia tem que colocar tudo lá. Né? Salim, né? Salim. Olha a oportunidade. Põe remota, mas também põe os carregadores. Internet, Wi-Fi. Nossa portaria remota traz tudo isso para o seu condomínio. Está tudo isso aí. Renato, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por esclarecer aí as nossas dúvidas com relação à legislação de carro elétrico e esse ponto de reforçar o protagonismo do síndico em tomar providências antes que vire o passageiro da agonia e que depois só tenha que ficar reagindo. Né? É verdade, isso aí mesmo. Proatividade nele, síndico. É isso aí. Comente novamente, faça a inscrição, deixe seu comentário, que é muito importante. O pessoal tem visto Sugira temas. Sugira temas. O pessoal tá meio preguiçoso colocar uns comentários lá, viu? Precisamos incentivar mais. Incentivar mais para comentar mais. Vamos bater papo, gente. A gente tá lá para isso. E a gente se vê agora na temporada 3. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima.